Estou aqui na PCD. Oi, Eliana. Oi, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Nossa, eu estou super feliz porque eu consegui. Eu não tenho a mínima ideia como é que faz isso. Ah, mas graças a Deus que a gente conseguiu. Eu quero dar boa noite para as pessoas que estão entrando, né? A Raquel, a Karina, obrigada. A Raquel, a próxima semana, toda segunda uma live, né? Vai estar fazendo aqui, junto com a Denise Castro, sobre o Dia das Crianças, outubro, né? E nós aqui hoje, né, Eliana? Falando, abrindo o Outubro Rosa, né? Esse mês tão importante de conscientização, né? Do Exatamente. câncer de mama das mulheres. Hoje um tema bem bacana para a odontologia, como tratar, né? Uhum, Saber os tipos de câncer mais comuns, né? Os efeitos permanentes, como exatamente. amenizar E os como prevenir, né? pacientes e como prevenir antes, né? Durante e Exatamente. pós, né? Tratamento. Um assunto bem interessante, né? E cada dia mais faz parte da rotina do dentista, né? Com certeza. Vamos esperar só mais um pouquinho. E eu queria dizer que esse mês de outubro é uma campanha anual, realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico de mama, do câncer de mama, né? A mobilização em outubro visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico, odontológico, o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. Essa ação iniciou em 1990 em Nova York, em 2002 no Parque Ibirapuera de São Paulo, e a partir de 2008 as iniciativas tornaram-se mais frequentes, né? E agora a gente aderiu a isso, né? O Outubro Rosa é um mês de a gente olhar para a mulher, olhar para o autoexame, né? Tem várias campanhas sobre essa atenção, né? Dada à mulher, né? Especialmente a mulher, mas de um modo geral a gente acaba olhando para todos, né? Uhum, Que exatamente. tem câncer, né? A família. E Eliana, você está aqui em Botucatu? Eu tô aqui em Botucatu. Tô aqui trabalhando. É, Como né? todos nós, é. É. Eu quero fazer uma apresentação. A Eliana é super conhecida, né, em Botucatu. Aí, a boa noite, a Lília Mendonça, que entrou aqui com a gente também. É cirurgião dentista, estomatologista, fez residência em odontologia oncológica pelo Hospital AC Camargo, em São Paulo. É habilitada em laser terapia, tem mestrado em patologia, doutorado em bases gerais da cirurgia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e atualmente desenvolvendo pesquisas na área de fotobiomodulação e oncohematológica. É isso, né, Eliana? É isso. É, é E isso. hoje nós vamos falar sobre o papel da odontologia nos pacientes oncohematológicos, adultos e É pediátricos. isso. E aí eu vou começar com uma pergunta, já a primeira pergunta, né? A importância, então, do cirurgião dentista no paciente oncológico antes, durante e após tratamento. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da PCD. Fiquei muito feliz, né, por vocês terem lembrado do meu trabalho, do que eu faço. Com certeza, queria agradecer muito a PCD.
parabenizar a nova diretoria, porque acho que vocês estão conseguindo uma coisa que as diretorias anteriores tiveram dificuldade de juntar os dentistas. Eu acho que a pandemia acabou ajudando muito isso também. Então, eu queria parabenizar o trabalho de todos vocês. E começando outubro rosa, né? Na verdade, assim, eu vou citar o nome de uma pessoa que eu já falei para a Helenise, e ela não sei se ela está ouvindo ou não, mas eu falei para ela que ia falar dela, que é a Tânia, que é uma paciente lá do hospital. A Tânia é uma lição de vida. Até eu já falei para a Helenise convidá-la para vir dar uma mensagem de Natal para vocês. Ela teve um câncer de mama, ela luta ainda contra a doença, mas ela é uma lição de vida. Eu acho que, representando a Tânia, eu acho que a Tânia representa todas as mulheres que enfrentam o câncer de mama e que já sararam, né, já se trataram, já estão sem doença. Eu acho que ela representa todo mundo. Então, em nome de todas as mulheres, para que todos façam a prevenção do câncer de mama, eu cito a Tânia, que é um exemplo para tudo isso. Então, em nome de todas as mulheres, para que todos façam a prevenção do câncer de mama, eu cito a Tânia, que é um exemplo. Então, vamos lá. Helenise, eu estou ficando com eco aqui para mim. Aí, agora foi. Então, vamos lá. Vamos lá, sua primeira pergunta, vamos começar. Bom, a importância do cirurgião dentista nos pacientes oncológicos. Eu acho que aí a gente tem que dividir, assim, dois grupos de profissionais. Aqueles profissionais, aqueles cirurgiões dentistas, aqueles que não lidam com os pacientes oncológicos, mas que têm dentro do seu consultório o paciente que tem câncer. Então, assim, e tem o cirurgião dentista, que é aquele que trabalha o dia a dia com os pacientes oncológicos. Então, para o cirurgião dentista, né, o clínico geral, o especialista, que tem o seu paciente que tem câncer. Então, o paciente com câncer, você tem que tomar assim, quando o paciente vai fazer qualquer tratamento oncológico que seja, independente da localização do tumor, a boca é o principal foco de infecção. Então, antes do tratamento, sempre que possível, a gente faz a remoção de todos os focos de infecção que ele possa ter. É dente cariado, é restauração quebrada, é uma periodontite, é uma gengiva inflamada, enfim. Tudo isso, durante o tratamento, pode tornar uma sepse para esse paciente. Então, antes, não tem problema nenhum, pode fazer qualquer tratamento antes que ele comece a quimioterapia. Tem alguns pacientes que eu chego e falo assim, olha, precisa extrair, precisa fazer isso, eu não tenho tempo para isso. A doença é mais importante, a quimio é mais importante. Então, tem muitos deles que vão para a quimioterapia com a boca num estado de caos, mas assim, é a doença ou você fazer o cuidado oral. Então, ele vai fazer a primeira quimio, o primeiro ciclo, daí o médico programa para que você possa fazer o que você precisa mais urgente num próximo ciclo. Porque a quimioterapia é o mais importante para ele naquele momento. Quando ele começa a quimioterapia, quem vai falar para nós quando ele vai poder fazer qualquer que seja, nem que seja para você colocar um curativo provisório naquele dente, é o médico. É ele que vai te dizer o dia que você pode fazer isso. E tem que ser naquele dia. Então ele fala assim, olha, ele vai fazer quimioterapia hoje, no dia, vamos supor, no dia 7 você vai poder mexer. Eu não posso mexer nem no 6 e nem no 8. Eu tenho que mexer no 7. Tá? Então, daí isso é o médico que vai nos dizer quando poder mexer. Depois que acaba a quimioterapia, ele é um paciente normal. Ele é um paciente como qualquer outro. Desde que ele não faça uso dos bifosfonatos, né? Que tem paciente que tem problemas de metástase óssea, enfim. Daí eles vão fazer uso do bifosfonato e daí tem todas as preocupações com o bifosfonato, que não é o tema de hoje, né? Mas então é isso. Então, antes não tem problema nenhum mexer, pode tomar os cuidados, remove todo o foco de infecção. Durante o médico vai nos dizer quando, e depois também é um paciente normal, não tem problema nenhum. Tá? Ô, Eliana, nesse tratamento que o paciente, que o dentista entra durante o tratamento que ele está, tem as datas que tem que respeitar, né, esse calendário da quimioterapia. É sobre isso mais que a gente está falando, né? Sobre a baixa imunidade do paciente, né? Porque assim, quando o paciente faz quimioterapia... Eliana, espera só um pouquinho que eu vou ter que desligar o negócio.
Voltei, que eu tô aqui na PCD e tava um barulho que tava difícil de ouvir. Então, assim, quando ele está fazendo quimioterapia, normalmente depois do 14º dia, a gente entra o paciente no que a gente chama de nadir. Nadir é o período que ele fica a imunidade mais baixa, que abaixa a imunidade. Então, nesse período, você não pode fazer nada no paciente, nada. Então, já aconteceu do paciente vir lá com a gente com abscesso, nesse período, assim, ele fica né, sem um foco de infecção para ele, mas você não pode fazer nada, a não ser que o médico mande você fazer. Não, pode fazer que ou faz ou pior. Então, você vai e faz, mas sempre com autorização do médico. Então, durante a quimioterapia, a gente não pode fazer nenhum procedimento sem que o oncologista nos dê o aval para a gente fazer, nem que seja um curativo. Não dá. E quais... Isso pode virar, para um paciente que está com a imunidade baixa, isso pode virar uma sepse para ele. Tá? Sim. Então, não. E quais as principais formas de tratamento que a gente... O tratamento do câncer, a gente tem a cirurgia, né? A quimioterapia, a radioterapia. Hoje a gente tem a imunoterapia, tem a terapia hormonal, a hormonioterapia, e a gente tem a terapia-alvo. Então, a terapia-alvo e a imunoterapia são tratamentos novos, né? Novos, assim, a gente não tem tanta experiência como a gente tem com a quimioterapia. E essas formas de tratamento também têm trazido alguns efeitos na cavidade oral. Tem algumas drogas que trazem algumas manifestações orais semelhantes a uma mucosite, mas a gente não tem o resultado que a gente tem como a gente trata as mucosites normais. Eles não respondem tão bem ao laser. Então, são drogas novas que têm muito trabalho, muita pesquisa, principalmente para paciente transplantado renal, né? Então, os pacientes transplantado renal e outros tipos de transplante. Então, o paciente transplantado renal tem uma maior tendência a ter um segundo tumor, né, por conta dos imunossupressores, e essas drogas também trazem lesões orais. Então, é uma coisa importante a gente definir duas coisas. Primeiro, assim, estomatite é a mesma coisa que mucosite, porque às vezes as pessoas me encaminham o paciente, o paciente está com mucosite. Mucosite é a inflamação da boca causada pelo tratamento do câncer, seja rádio e seja quimioterapia. A estomatite é uma inflamação da mucosa oral por outros motivos, bacteriano, viral, enfim, por outros que não sejam quimioterápicos, tá? E quando a gente fala da mucosite, a gente pensa só a mucosite da boca, e não é a mucosite só na boca. O paciente, quando tem mucosite, hoje a gente chama de mucosite alimentar, porque ela vai da boca ao ânus. Então, com as diferenças que tem em todas essas estruturas, né, da boca até o ânus, a mucosite, quando ela está na boca, provavelmente ela está nas outras regiões também. Por isso que o paciente que faz quimioterapia, ele tem diarreia, ele tem vômito. Então, algumas dessas são efeitos da droga, mas também pode ser efeito da mucosite nessa região. Eu tenho tratado alguns casos de mucosite gastrointestinal também, porque assim, no Brasil a gente não tem medicações para isso, como a gente tem fora. Então, a gente tem feito algumas adaptações para tentar melhorar isso. A gente tem que lembrar que não é só a boca. A gente fala, o paciente está com mucosite. E outra coisa também importante, às vezes... É o sistema, né? É o sistema. É o sistema todo. É toda a mucosa. Tá? Então, é toda e aí, assim, quais são os tratamentos mais... os principais, né? Que a gente usa para mucosite, tratamento? Então, assim, o principal é a prevenção. Então, a gente tem assim, então, por que ocorre a mucosite? Como que acontece a mucosite? A mucosite acontece por dois mecanismos, ou pela ação direta da droga na boca, nas células da mucosa oral, então, é o que a gente chama de estomatoxicidade direta. Então, a gente sabe algumas drogas, tem uma lista de drogas, são mais ou menos umas 8 ou 10 drogas, que a gente sabe que vai dar efeito oral da mucosite. Ou pelo que a gente chama de estomatoxicidade indireta, que é o efeito da droga na medula óssea. Então, o paciente vai ficar imunossuprimido e essa imunossupressão vai fazer com que você tenha as lesões orais. Então, são dois mecanismos diferentes. O que a gente tem? A prevenção é a melhor coisa, tá? Então, o paciente vai fazer quimioterapia, então, a gente, como trabalha com isso já há algum tempo, a gente sabe o tipo de tumor que ele vai fazer, mais ou menos as drogas que ele vai usar. Né? Então, se é a droga que vai dar mucosite, que a gente sabe que vai dar, a gente tenta fazer a prevenção com laser.
né? Então, o laser é um dos nossos aliados para isso. Mas para você ter efeito disso, você vai ter que fazer no mínimo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Não adianta ele vir, você fazer um dia, o paciente vai embora, isso não vai resolver o problema dele. Então, muitos pacientes estão de fora. Então, e quando você faz o tratamento, desculpe interromper, o tratamento com laser, você só faz local? Você faz a prevenção local e você faz a terapia ILIB também ou não? Então, assim, a gente faz o local, assim, para prevenção da mucosite, a gente faz o laser local. O ILIB, foi um projeto, inclusive um projeto de mestrado, de uma das enfermeiras lá que eu orientei. A gente utiliza o ILIB quando o paciente, o ILIB você vai prevenir a neutropenia. Então, a neutropenia é um dos motivos pelos quais você suspende quimioterapia. Né? Neutropenia, leucopenia, são os principais fatores que você suspende quimioterapia. Então, a terapia ILIB, ele vai ajudar a melhorar a imunidade desse paciente. A gente tem feito isso lá no hospital, para melhorar a imunidade, para você não interromper a quimioterapia. Então, a gente tem feito nesse sentido, não por conta da mucosite. E outra coisa, a gente faz isso para os pacientes que a gente chama de tumores sólidos, né? Que não, os tumores, leucemia, linfoma, mieloma, são tumores hematológicos. Para esse a gente não faz, porque a gente não tem estudos que falam que possa fazer ou não. Então, a gente faz isso para tumores sólidos, mas para você aumentar a imunidade, para não, como é que fala? Não parar a quimioterapia. Para não interromper o tratamento. Isso, para não interromper o tratamento. Tá? Então, nesse sentido que a gente faz. Em relação à radioterapia, as mucosites da rádio, é a mucosite causada pelo efeito da radiação direto nas glândulas salivares, daí você diminui saliva e daí você vai ter a mucosite, ou a ação direta da radiação na cavidade oral. Em relação à radioterapia, tem um mito, né? Que o paciente depois de 5 anos pode extrair dente. Ele não pode extrair dente. Hoje em dia, a gente tem a radioterapia que é o IMRT, que é a radiação modulada de dose. Então, você consegue saber, você consegue tirar estruturas do campo de radiação e você consegue saber o quanto cada dente foi irradiado. Então, daí, nesse caso, sabendo o quanto irradiou, você sabe se você vai poder fazer implante nesse paciente e se você vai poder fazer extração. Mas a radioterapia convencional não tem como fazer isso. Então, se você faz radioterapia, você reduz a quantidade de sangue dentro do osso. Então, por exemplo, na mandíbula, você extrai o dente, você não tem sangue suficiente para formar o coágulo, para formar o reparo. Então, você tem o risco grande de ter uma osteoradionecrose. E isso aí pode passar quantos anos for, é um dano permanente. Tá? Então, se é radioterapia convencional, é arriscado extrair. Se precisa extrair, você vai extrair, mas você tem todo um protocolo. E esse é um dado importante para o dentista, né? A osteoradionecrose, né? Porque aí tem a periodontia, tem a ortodontia, tem o implante, a cirurgia. Quer dizer, exatamente. O dentista mexe com todo esse suporte ósseo da boca, né? Então, e assim, aí é importante ele saber lidar com isso, né? Então, assim, às vezes fazer, né? Então, por exemplo, assim, às vezes você vê um paciente que você olha para ele, a radioterapia convencional, por exemplo. Às vezes o melhor daquele momento é falar para ele, extrai os seus dentes. Porque, assim, com experiência, você sabe que mais para frente ele não vai cuidar do dente, entendeu? A radioterapia, você vai ter as cáries de radiação, se ele não cuidar desse dente, vai amputar a coroa. E você vai ter um grande problema depois, porque às vezes a gente tem pacientes que eles estão curados de tumores de base, mas a sequela é tão grande que acaba reduzindo a qualidade de vida dele. Quando eu fazia Resecam na Camargo, a gente teve um paciente que teve uma osteoradionecrose por conta de uma bolsa periodontal. E o tumor dele era um linfoma, que na época irradiava, né? Hoje nem todos os linfomas eles irradiam. Mas naquela época ele fez radiação do pescoço e pegou mandíbula para baixo, não foi nem direto, cavidade oral. E ele teve uma osteoradionecrose, quase perdeu a mandíbula por conta de uma bolsa periodontal. Nossa. Então, tem que tomar cuidado. Paciente irradiado. E outra coisa também, é o paciente irradiado de cabeça e pescoço. As outras áreas do corpo que forem fazer radioterapia não tem problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Às vezes eu recebo muito paciente
mulheres, né, que fizeram radioterapia por câncer de mama, elas falam, ah, doutora, o dentista não quer mexer no meu dente porque eu fiz radioterapia. Não tem nada a ver. O único problema é a radioterapia da cabeça e pescoço. Qualquer outra parte do corpo não vai afetar em nada a cavidade oral. Então pode tratar o paciente normalmente. Ficou um mito não, ficou uma dúvida, né? Porque muito tempo se falava sobre isso, né? E não, a gente pode agir com tranquilidade e necessário, né? Exatamente. É necessário que o dentista intervenha nisso, porque a qualidade do tratamento melhora muito para o paciente, né? Muito, exatamente. Você, agora uma pergunta, nesses casos de mucosite, que a gente sabe que o sistema todo está comprometido, você faz PDT, que assim, para quem está chegando agora, né, é uma terapia fotodinâmica que veio, né, nesses últimos anos somar a odontologia, né? E você tem uma experiência super boa, né? Que está fazendo cárie e usando o PDT. Exatamente. Vamos ver esses resultados aí, né, Eliana? A semana passada eu já vi na criança lá que eu fiz. Olha, foi surpreendente. Eu fiz, ela é uma criança também que ela... Falando um pouco da pediatria, né, para Raquel, não sei se tem mais algum dono pediatra aí. Mas... Olha, eu quero só deixar à vontade para as pessoas que quiserem fazer pergunta para a Eliana, fica à vontade para perguntarem. É que nem, por exemplo, assim, o que acontece? Qual o problema da oncopediatria? Quando a criança vai fazer quimioterapia na idade de formação de dente, a quimioterapia vai afetar a odontogênese. Então, dependendo da idade, a criança não vai ter formação de dente, vai ter agenesia, você vai ter formação de coroa, não tem formação de raiz, você vai ter câmara pulpar alargada, raiz afilada, radioterapia de cabeça e pescoço em criança, vai ter uma alteração do desenvolvimento ósseo dessa criança. Então, assim, isso é um trabalho que eu fiz na minha época da Camargo. Eu publiquei um trabalho sobre crianças com leucemia, só sobre quimioterapia, fora de tratamento de 5 até 15 anos fora de tratamento. Eu vi várias alterações. E isso a gente vê, né? Faz parte do tratamento. Então, eu tenho uma menininha que eu estou atendendo lá no estadual. Ela tem, assim, a mãe toma super cuidado, ela tem acho que 8 anos agora. Ela começou o tratamento com acho que uns 4, 5 anos. Então, ela irradiou cabeça e pescoço e ela fez quimioterapia, né, na fase de formação de dente, enfim. Ela tem os dentes todos com mancha branca, vários dentes cariados. Inclusive, o primeiro molar dela, o 36, estava cheio de cárie. Eu falei, se eu for tirar toda essa cárie, eu vou expor a polpa, não vai dar certo. O que eu fiz? Tirei o que eu consegui ali de cárie e fiz o PDT. Fiz o PDT, coloquei hidróxido de cálcio, depois coloquei curativo. Deixei 3 semanas. Isso eu fiz em vários outros dentes dela. Esse foi o primeiro que eu fiz e abri essa semana. Tava durinho, não tinha mais cárie ali. Viu? Isso Nossa, aí é super legal, feliz, né? Nossa, fiquei super feliz. E fora que é uma coisa muito bacana. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, eu não faço odontopediatria, mas era uma emergência, né? Do 16, um dente, a paciente com 10 anos de idade, profundo, né? E eu não pensei nisso, viu? Agora, voltando, a gente já tinha comentado, mas seria muito bom. Eu fiz um forramento com ionômero de vidro, tudo, mas seria bem bacana a gente usar mesmo, principalmente em crianças, né? E nem às vezes a formação do dente está completa. E você fazer um PDT, deixar o dente, ajudar o dente a responder, né? Exatamente. Positivamente, formação. Agora amanhã ela volta, eu teve um pré que eu fiz a mesma coisa, e daí vamos ver o que vai dar, mas no molar pelo menos deu certo, já restaurei o molar dela. Aí você abre o dente e restaura depois definitivamente ou vai observando? Não, daí o dela, como não tinha mais cárie, passei o evidenciador de cárie ali, não tinha mais nada ali, não corou nada. Daí eu coloquei hidróxido de cálcio, coloquei uma camada de ionômero e restaurei com amálgama, porque para esses pacientes o amálgama é a melhor coisa, sabe, para evitar recidiva de cárie e tudo mais. Então eu coloquei amálgama nela e ficou ótimo, quer dizer, pelo menos ela volta. A importância da laser terapia nesses pacientes oncológicos, qual é a importância? É engraçado porque eles falam que eles ficam dependentes do laser. Né? Então, assim, pacientes que fazem vários ciclos de químio,
e são drogas que vão dar mucosite, a gente faz no primeiro ciclo prevenção, ou aqueles que não quiseram fazer prevenção no primeiro ciclo, tiveram mucosite, daí voltaram depois nos outros para fazer, e daí eles falam, eles acabam ficando dependentes do laser, sabe? Eles falam que sente melhor, que alivia, tem algum, por exemplo, quem faz o ILIB fala que tem uma disposição melhor. Então, assim, eles gostam muito e eles mesmos são o melhor parâmetro para nós, é que funciona, né? Então, assim, mas tem alguns casos que, embora você faça todo o protocolo de prevenção, ele acaba tendo mucosite. Então, isso aí tem alguns fatores que são individuais, né, da própria genética do paciente, isso às vezes acontece, mas aí você consegue controlar se uma mucosite menos grave do que se você não tivesse feito nada. E às vezes, assim, as pessoas acham, a mucosite vai passar. A mucosite, ela é grave, a mucosite pode levar a óbito. Então, é importante as pessoas saberem disso. Então, eu já ouvi falar, não precisa fazer laser, espera que uma semana o paciente está bem. Não é assim. E assim, e quem trabalha com isso, a gente vê assim, não é o paciente que adoece, a família adoece. Porque assim, já chegou caso de pacientes chegarem para mim cheio de ferida na boca e virar e falar assim para mim, doutor, eu tenho fome, eu não consigo comer. E é isso que acontece com eles. Eles têm fome, mas eles não conseguem comer, porque eles não conseguem engolir, porque dói a boca. Né? Então, daí você acaba se virando nos 30, né? Então, a gente faz receita de gelatina com uma fórmula de gelatina com xilocaína, enfim, a gente tenta fazer algumas coisas, porque eles também podem perder peso. Aproveitando esse gancho aqui, falar um pouquinho também dos pacientes paliativos, né? Que é mais ou menos essa situação, né? Exatamente. Lá eu tenho pego muito paciente dos cuidados paliativos e assim 99% das vezes que eles me chamam é pedindo como que eu faço a higiene oral dos pacientes, como higienizar a cavidade oral dos pacientes paliativos, né? Então, assim, daí eu ponho a mão na massa, a primeira vez, eu vou lá, vejo o estado que tá, como é que é, porque às vezes que nem, por exemplo, essa semana me chamaram para um paciente que estava com tumor de cabeça e pescoço, né? Ele tava com tumor na boca, estava com metástase e estava com tumor na boca. Como limpar essa região do tumor, né? Você precisa limpar ali, com todo o cuidado e tudo mais, você tem que dar uma limpada ali, porque dá mau cheiro, você, entendeu? É um foco de infecção para ele aquilo. Então, você tem que, com todo o cuidado, mas você tem que higienizar aquela área dali, né? Então, a gente tem feito muito isso. A maioria dos pacientes cuidados paliativos são pacientes oncológicos, ou alguns não, mas a grande maioria de lá são. Então, também faz parte a gente também dar uma melhor qualidade de vida para eles, né, nessa fase. Eliana, a laser terapia não é tão moderna, né? O tratamento com laser, mas a habilitação em laser terapia do cirurgião dentista melhorou a qualidade do tratamento, né? Porque Muito. assim, eu vejo por mim. Eu uso laser no consultório desde 1994, mas subutilizava o aparelho. É um aparelho grandão, 71 funções, você já deve ter visto com tomada, tudo. Mas a gente. Funciona, tá tudo certo, mas eu tô falando por mim. Eu subutilizava o aparelho, a gente acabava ficando em herpes, aftas, mucosite, eu cheguei a tratar até parentes que a gente teve na família, em estado também paliativo, tudo para tratar, mas depois que o CRO, né, exigiu, é uma exigência agora, né, a habilitação. Nós estou dizendo assim, no meu caso e de alguns colegas, a gente aprendeu mais sobre laser e agora a gente está usando mais. Então, a gente vê que, assim, a laser terapia na mão do dentista assim, foi um ganho enorme, porque várias outras áreas da saúde estão se aproveitando dessa habilitação que o dentista faz agora. Exatamente. Você percebe isso também? Assim, eu percebo. E, assim, na verdade, assim, você tem que se habilitar, porque para você saber como é que você vai usar o aparelho, que nem, por exemplo, assim, os protocolos de laser, né, para fazer
Para algumas doenças, você até tem os protocolos estabelecidos. Mas, por exemplo, para mucosite, tipo assim, quanto que eu uso? Quanto que eu faço? Então, tipo assim, o laser na mucosite é um tratamento que ele acaba sendo individualizado, porque você está com um paciente com mucosite, não dependendo do grau da mucosite, de como estão as lesões, de como está o paciente, é o que você vai fazer. Então, por exemplo, tem crianças que eu já fiz laser extraoral, porque a criança não abre a boca. Então, você vai fazer extraoral, você tem o efeito também dele, você fazendo extraoral. Então, daí você tem que mexer na dose. Criança, você tem que saber a dose que você vai usar, não é a mesma dose de adulto. E mesmo para o adulto, você vai fazer PDT? Toda mucosite você vai fazer PDT? Que tipo de lesão de mucosite você faz o PDT? Com quanto você usa? Então, tudo isso tem que ser habilitado para você também, na hora, você poder A saber frequência, a né? frequência que você vai usar. Dosimetria, né? Tem Tudo isso. várias. Mas foi um ganho muito grande, Foi, né, para a odontologia, né? exatamente. Várias afecções e assim ameniza, né, muito o quadro de sofrimento e a qualidade de vida aumenta muito, né? Você tira a Do, dor, na verdade, assim, você tira a dor. Né? Veio uma paciente para mim, pouco depois, foi logo quando melhorou um pouco a pandemia, ela teve um melanoma oral. Melanoma oral é raríssimo. Eu nunca tinha visto ela. Tem um melanoma extenso, eu que ainda fiz a biópsia dela quando ela chegou. Enfim, ela foi para radioterapia e teve uma mucosite imensa, né? E daí ela veio para mim. Ela foi a que falou para mim que estava com fome, não conseguia comer. E daí eu peguei e fiz laser nela, ainda algumas pessoas até me criticaram, mas fazer laser num paciente com melanoma. Gente, você tirou a dor dela, você entendeu? Que nem, por exemplo, você tem que saber, pode aumentar o melanoma. Eu acho que não, o melanoma dela, se aumentar, não foi porque você fez o laser, você fez o laser ali naquele momento para você resolver um problema da mucosite. Então, você tem que saber a hora que você vai usar. Né? Então, algumas pessoas têm me criticado por isso. Falei, não, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu fiz porque para ela ali era a melhor coisa que você tinha para fazer. Fiz PDT também ali nela. Não irradiei direto o melanoma, mas irradiei o restante da mucosa. Em 2 dias ela estava comendo. Mas para assim, fazer uma semana que eu não comia. Sabe? Então, sim, você tem que saber até onde você pode ir. Porque, por exemplo, tumores de cabeça e pescoço, que você que vai fazer radioterapia, é aquela história, vai irradiar, pelo menos quando eu fui no último congresso de laser há um ano atrás, teve um simpósio só disso. E no final, o que eles falaram? Irradia ou não irradia? Você pode fazer, mas com cautela. Ou seja, então, eu não irradio região de tumor de cabeça e pescoço. Mesmo o paciente tenha tirado o tumor, está lá fazendo radioterapia, eu posso irradiar ao redor, mas na área onde ele fez, onde ele tirou o tumor, por precaução, eu não irradio. Né? Então, você usa outras coisas, mas ali naquela área eu também vou com cautela. Eu acho que ainda não. Até que comprove que pode, eu prefiro ficar da retaguarda. e assim, às vezes a gente ouve falar, né, que não o laser local, mas o laser sistêmico, que pode ficar aquela controvérsia da metástase, né, porque melhora a circulação. O que você acha disso? Eu acho que assim, eu acho que para tumor, assim, para tumores sólidos, que é o que a gente utiliza, eu acho que isso não, viu, Denise? E mesmo assim, se você parar para pensar, para tumores hematológicos, por exemplo, quando eu fazia transplante de medula, eu trabalhava com o pessoal do transplante de medula, várias vezes eu fiz drenagem linfática. Por exemplo, para mucosite, eu faço drenagem linfática, né? E nenhum dos pacientes lá do transplante teve algum problema porque eu fiz drenagem linfática neles. Né? Então, eu acho que assim, para os tumores hematológicos, eu acho que falta estudo, mas eu também acho que vai ser um benefício grande também para esses pacientes. Né? Então, assim, em relação a você fazer LIB, metástase, eu acho que isso não. Não, é que se falava muito isso, bem no começo, né? Por isso que essa habilitação é importante, porque quando você vai se habilitar, você vê que várias coisas que se falavam, né? Primeiro falta estudo, né? Assim, falava, mas não tem base científica, não tem nada correto, que nem a drenagem linfática, né? Você faz a drenagem facial?
Eliana? Eu faço a drenagem, que nem, por exemplo, para as mucosites, por exemplo. Eu faço, por exemplo, faço cervical, né? Então, faço aqui submandibular, aqui o cervical, submandibular. Ai, faltou aqui o submentoriano. Então, dependendo da região da mucosite, é a cadeia, da onde estão as lesões, é a cadeia linfática que eu faço drenagem. Você E ajuda muito. faz laser e faz manual ou só faz o laser? Não, faço a drenagem, eu faço laser intraoral e faço a drenagem com laser extraoral. Daí eu faço com o infravermelho. Eu uso Nossa, bastante isso drenagem. Oi? é uma maravilha isso, né? Assim, até para Ajuda outras muito. coisas, cirurgia de implante, né? Porque melhora tanto, né? Muito. Ajuda A bastante. resposta inflamatória, tudo melhora, né? Uhum. Uma coisa importante também que eu lembrei agora, que nem, por exemplo, a gente tem que saber fazer diagnóstico diferencial. Porque às vezes o pessoal, tipo assim, o paciente está fazendo quimioterapia, mas ele está no intervalo da quimioterapia, daí apareceu qualquer coisa na boca, eles mandam para você que o paciente está com mucosite. Daí você vai Nem tudo. examinar, daí você vai examinar, você fala assim, mas espera aí, quanto tempo faz que você fez? Quando foi o seu último ciclo de quimio? Ah, já está fazendo uns 20 dias, mais ou menos. Então, aquilo não é mucosite, entendeu? Então, você tem que tomar bastante cuidado, porque daí você tem que saber fazer diagnóstico diferencial de lesões, né? Então, porque assim, faz quimioterapia, daí acabou a quimioterapia faz um mês. Ah, mas fez quimioterapia, tem alguma coisa na boca, é mucosite. Entendeu? Então, Tem que entender de tem, estomatologia, né? exatamente, tem que entender de estomatologia para fazer que nem teve uma vez um senhorzinho, ele estava com uma lesão na boca, o médico encaminhou para mim, ele falou, ele dá uma olhada, não sei o que ele fez químio, tô achando que é uma mucosite. A hora que eu olhei, falei, gente, mucosite isolado, nunca vi, né? Daí fiquei meio assim, eu falei, ele tinha uma leucemia. Daí eu olhei, eu falei para ele, olha, posso fazer uma biópsia? Fomos lá, olhei o hemograma, tava bom, pode. Daí fiz, o que que era? Era manifestação oral da leucemia, veio um cloroma, ou seja, estava com a doença em atividade, né? Então, tipo assim, se eu fosse lá, fosse fazer laser na lesão dele, porque ele tem uma leucemia e tinha feito químio, você ia estar comendo bola, né? Então, também você tem que ter a visão para poder Eliana, saber. assim como dica para o dentista, né, que está no consultório dele, você no caso trabalha em hospital, tem essa atividade, faz essa pesquisa, fez doutorado, mestrado em patologia, tudo. Qual a importância para o dentista na anamnese, né? Exatamente. A anamnese, assim, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. E, tipo assim, e você tem que falar, é que a gente fala assim, você tem que falar a linguagem do paciente. Se você perguntar assim para o paciente, o senhor toma bifosfonato? Não, não tomo. O senhor toma remédio para o osso? Ah, doutor, esse eu tomo. Entendeu? Então, você tem que falar, tipo assim, a linguagem dele, né? E daí, você, às vezes, pergunta assim, o senhor toma algum remédio, sei lá, para o sangue? Não, não tomo. E remédio para afinar o sangue? Ah, esse eu tomo, doutor. É. Entendeu? Então, às vezes você tem que fazer a pergunta na linguagem dele. Esse dos bifosfonatos é clássico. Você fala assim, daí você vai dando nome para eles. Ah, não, não tomo. Ah, mas e remédio para o osso? Eu tomo remédio para osso para deixar o osso mais forte? Ah, esse eu tomo. Entendeu? Então, assim, a anamnese é super importante. Principalmente assim, para pacientes oncológicos, então às vezes eles tomam algumas outras medicações associadas, anticoagulantes, as coisas que é importante a gente saber. Então, a anamnese é, assim, a base de tudo. Tem E que... deixa eu fazer uma outra pergunta. Quais são as sequelas permanentes desses pacientes? Então, assim, se é um paciente... vou falar primeiro fora a cabeça e pescoço, né? Cabeça e pescoço é separado o negócio. Mas paciente que faz quimioterapia, as sequelas são temporárias. Acabou a quimioterapia, depois de um mês por aí, acabou as sequelas. Quais foram os principais problemas que ele tem durante a quimioterapia? Ele tem alteração de paladar, porque às vezes o que acontece é que diminui o fluxo salivar, então às vezes tem alteração do paladar pela ação da droga em si, que dá essa alteração de paladar, principalmente gosto metálico. Então é muito comum as pacientes reclamarem que comem carne ou comem coisa que tenha muita proteína e fica esse gosto metálico na boca. É muito comum isso. Então, ou é da droga ou é alteração de fluxo salivar.
Então, isso passa, depois que acabou a quimioterapia, passa. Quais as dicas que a gente dá quando acontece isso? Para temperar bem a comida, deixar ter comida bem temperada, com esses temperos naturais, né? Que eu brinco, esses matos de comida, salsinha, cebolinha, manjericão, os matos de comida natural. Deixar o tempero mais aguçado, então isso ajuda a melhorar. E tomar um pouco de água com gás antes de comer, uma xícara de café que seja, que é o princípio de quando a gente vai na cafeteria, né? Que eles dão aquela copinha de água com gás antes da gente tomar o café, que é para você limpar as papilas para sentir o gosto do café, né? Então, o princípio é esse mesmo. Então, você toma a água com gás, você ajuda a melhorar um pouco esse efeito da falta do paladar. Ajuda bastante. Eles falam que isso ajuda bastante. Isso que da quimioterapia é o principal, né? E às vezes o que eles falam? Doutora, eu fiz quimioterapia e meus dentes começaram a cariar, começaram a quebrar restauração. Por que acontece isso? Porque você altera a saliva. Você tem alteração da saliva, do fluxo salivar, dos componentes da saliva, então isso auxilia que você tenha mais a tendência de cárie, doença periodontal e tudo mais, né? Então isso é o principal. Quando é radioterapia, alguns danos são permanentes, né? Então, por exemplo, se faz radioterapia convencional, a xerostomia dificilmente volta. Então, se o campo de radiação é diretamente glândula salivar e diretamente a parótida, fatalmente ele vai ter esse problema pro resto da vida dele, tá? Alteração de paladar, o da rádio demora mais para voltar. Então, às vezes, o paciente para a radioterapia, ele demora 4, 5, até 6 meses para voltar ao paladar de novo. E alguns deles reclamam que faz tempo, que terminou alguns anos e ainda tem alteração de paladar, né? Porque daí o dano da radioterapia nos botou nas papilas gustativas. Então, da rádio, assim. Em relação ao câncer de mama, tem as mulheres que fazem hormonoterapia. Mama, próstata, também fazem hormonoterapia. A hormonoterapia não tem problema nenhum em você tratar de dente, tá? Então, é o tratamento hormonal, então não tem problema nenhum, pode tratar sem problema nenhum. O problema é quando você faz a quimioterapia, que a gente fala de quimioterapia do soro. Daí sim, você tem que, como eu falo, ter contato com o médico para saber quando você vai fazer. Paciente de radioterapia de cabeça e pescoço, você está fazendo só a radioterapia, não está fazendo quimio, você pode mexer no dente dele a qualquer momento. Mesmo durante a radioterapia, você pode fazer qualquer tipo de restauração, você pode fazer, canal pode fazer, não tem problema nenhum você fazer canal de paciente que faz radioterapia, o que é contraindicado é procedimento cirúrgico. Mas isso aí você pode fazer durante a rádio, que não tem problema nenhum também. Tá. Deixa eu só cumprimentar aqui, ó, uns colegas que entraram, a Silvana Butiala, a Fabiola Pelisson, a Carolina Saran, o Camargo, né, várias pessoas, Juliana Bueno, e a Luciana Chaguri, o Walter Chaguri, entraram todos aí, boa noite. Meus filhos, a Maria Marta também entrou, obrigado. O Cristiano Marostica, várias pessoas aqui entraram para ouvir, né, a importância da odontologia, né, nos pacientes oncohematológicos. Mas, assim, além desse, assim, o que vai aparecer mesmo no consultório, né, porque é difícil, às vezes, o próprio paciente não quer ir no dentista, porque não sabe nem como que se deve ir ou não ir, né? Mas é a mucosite, essa falta de paladar que às vezes tem. E os tratamentos eletivos normais, esses a gente tem que avaliar, fazer uma boa anamnese. Eu estou fazendo assim um apanhado para quem está entrando agora, porque várias pessoas entraram agora, Eliana, que assim a anamnese é o mais importante, né? Para saber como entrar, trabalhar junto com o médico, né? Isso é a grande importância. Saber quando atuar, porque às vezes é um procedimento pequeno, como você mesmo falou aí, por causa de uma bolsa periodontal, né? Uhum. Você tem uma sepse, né? Porque pode acometer. E o uso do laser, né? Que é esse ganho que a odontologia teve nesses últimos anos,
e principalmente a habilitação. Eu acho importante, porque às vezes o dentista quer comprar o laser, porque o laser custava muito caro, né? Esse que a gente tem aí, que é um Jurassic Park, é um dinossauro, custava caríssimo, né? Exatamente. Hoje, sim, não que não seja caro, mas é bem mais acessível. Exatamente. Aí a pessoa usa, compra, né? E subutiliza o laser e não sabe nem como agir, né? Porque é o que você falou. Eu estou resumindo para quem está entrando agora, né? Que a gente precisa conhecer um pouco de estomatologia. E é tão bacana, né, quando você pega ou um paciente paliativo ou um paciente em tratamento que não consegue se alimentar. O dentista faz esse trabalho e ele serve até de um apoio emocional, né? Para a família. Exatamente, porque assim, você sabe que acho que semana passada ou retrasada, uma paciente foi, como é que fala? Mas foi lá, marcou horário, daí ela entrou e falou assim, eu falei, aí, o que aconteceu, né? Você acabou a química, como é que você tá, tal? Ela virou e falou assim, então, doutor, eu vim aqui para agradecer a senhora. Eu falei assim, nossa, me agradecer? Daí que eu lembrei dela. O primeiro dia que ela veio, ela passou comigo antes do médico. Isso lá no hospital acontece muito. Eu chamo eles antes de passarem para o médico, né? Para avaliar antes da passagem do médico. E ela tinha um câncer de mama, né? Outubro rosa. E ela estava assim, arrasada, porque ela tinha dado o diagnóstico do câncer de mama para ela, e ela achou que ela ia morrer. Os filhos, ela já tinha entrado no Dr. Google, já tinha visto tudo de ruim que podia ter acontecido com o câncer de mama dela, então os filhos estavam desesperados e ela desesperada mais ainda. Daí, assim, eu fiquei acho que quase uma hora com ela na sala, conversei, falei. E eu falei assim, ó, tem a Tânia, se você conhecer, você vai conhecer a Tânia aqui no hospital, era uma lição de vida para todo mundo, tal. E daí eu falei, ó, vou conversar com a psicóloga, para você passar com ela também, para você conversar com ela, tudo bem? Porque às vezes você passar com o psicólogo, eles não gostam, eles não aceitam, né, em passar com o psicólogo. Daí falei tal, não, doutor, eu quero passar. E daí agora ela veio, depois faz uns 3 meses, e ela veio me agradecer por isso, que ela falou, doutora, eu estava tão mal o dia que eu vim aqui. Pela ajuda, né? Sabe o bem que a senhora fez para mim. Eu fiquei super feliz, né? Porque você não imagina que você vai fazer uma diferença dessa para um paciente. Sim. Né? E ela veio me agradecer. Isso a gente faz sempre, sabe? Então, assim, você tem que ter muito... como é que fala? Você tem que ter um cuidado especial com o paciente oncológico. Né? Então, às vezes, ele vai lá e ele é que nem no consultório. Às vezes o paciente vai lá para conversar com você. Ele não quer nem que você faça nada. Ele só quer ir lá para você ouvir o que ele tem para falar. E isso faz a diferença para ele. Eliana, e o cirurgião dentista tem essa qualidade de estar próximo, né? Porque poucas profissões entram dentro de alguém, né? Exatamente. E a gente tem essa intimidade, né? De entrar, né? Entra mesmo, né? A gente entra na boca do paciente. Então, assim, o cirurgião dentista, ele tem essa qualidade, né? De acalmar, tranquilizar, né? Melhorar a qualidade de vida. Eliana, deixa eu lembrar só um pouquinho. Nós temos aí 12 minutos antes da nossa live desligar. Aí eu gostaria, se alguém tivesse alguma pergunta, mas que você começasse assim a fazer as suas considerações finais. Primeiro, assim, eu já admirava você, né? E você é muito bem, uma estomatologista aqui, acho que uma das principais referências aqui em Botucatu, de tudo que a gente tem dúvida, tem que cair aí, né? E sobre esse papel da odontologia, né? Essa habilitação em laser, só vai somando, né? O profissional. Então, assim, antes de tudo, gostaria de parabenizar você, que foi muito bom. A gente podia falar sobre osteonecrose depois, né? Sobre a osteoradionecrose, que é uma coisa legal, né? Eu uso laser, tanto para uma quanto para outra. Osteonecrose, osteoradionecrose, é PDT, que a coisa resolve. Aí a gente podia fazer um outro dia só sobre isso, né? Que é bem interessante. Aí você fica aí para fazer as suas considerações, aquilo que você acha realmente importante, de dica para o dentista. Esse mês
de outubro é o dia do cirurgião dentista, né? Então, eu acho é isso. Eu queria agradecer a oportunidade, espero que o pessoal tenha aproveitado. Mas, assim, o importante é exatamente isso, é você saber quem é o seu paciente oncológico, se é um paciente que vai começar uma quimioterapia, se já está, ou se já terminou né, o tratamento oncológico, o porquê que esses pacientes têm maior índice de cárie, por que as restaurações quebram, por que a gengiva fica mais inflamada. Então, se acabou o tratamento quimioterápico, pode tratar do paciente, não tem problema nenhum, tomando cuidado, para ver se é paciente que não está tomando, fazendo reposição com os bifosfonatos, com os ometas da vida, por conta do problema da osteonecrose desses pacientes. Paciente irradiado de cabeça e pescoço, se não for feito o IMRT, que a gente consegue saber quanto cada região tomou de radiação, tomar cuidado para não fazer procedimento cirúrgico, não fazer extração, pode fazer canal, pode fazer prótese, enfim, só não é indicado tratamento cirúrgico. Se precisar fazer, vai ter que fazer como é que fala? Com cuidado, com critério, com antibiótico-terapia, um dente por vez, e tomando cuidado para que não aconteça esse problema da osteonecrose. Saber fazer diagnóstico diferencial do se é realmente uma mucosite que esse paciente tem ou se aquela lesão é com uma outra coisa que não tem nada a ver com essa mucosite. Os pacientes, hoje em dia, a gente está tendo muito paciente transplantados, então os imunossupressores também causam lesões orais. Então tem que ficar de olho, porque para a gente não achar que é uma lesão e é outra, né? Então, eu acho que são esses cuidados que os cirurgiões dentistas devam ter, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa. Agora, no mês de novembro, eu vou dar um curso para o professor Paulo Santos, de Bauru, vai ser de estomatologia, primeiro curso de estomatologia, bases gerais para o clínico. A gente ia dar esse curso em São Paulo, em maio, mas aí veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer, a gente vai fazer em EAD. Então, são 6 módulos, o primeiro é ao vivo, depois, no final de cada módulo, a gente entra ao vivo para esclarecer as dúvidas, a apresentação de casos clínicos, né? É voltado totalmente para a clínica, para o dentista clínico. Então, se alguém tiver interessado, é na nbcursos.com.br. E daí tem um outro que eu vou dar no final de semana, que acho que vai ser no sábado do dia 21 de novembro, vai ser um sábado de manhã, acho que das 9 às 2 da tarde, mais ou menos, que daí vai ser sobre com paciente oncológico. Daí vai ser o papel do dentista, os pacientes oncológicos, daí quais são os protocolos que se usa para tratar desses pacientes, as sequelas, enfim, é mais ou menos tudo isso que eu falei, mas aí de uma forma de curso, né, explicando o porquê das coisas e tudo mais. Esse aqui é só para dar um gostinho, né? Só uma vontade de querer saber mais. Pois é, então, porque assim, se você for falar tudo que essa, nenhuma hora você não fala. Você começa a falar um pouco de quimioterapia, do que faz, das drogas, e daí pronto, acabou. Né? E também desmistificar, né? Essa coisa que o dentista não pode tratar, não. Ele tem que tratar, exatamente, né? Não, fazer Então, até uma coisa que eu queria, né? Não sei se talvez daqui um tempo eu consiga, eu queria montar um curso exatamente para o dentista tratar de paciente oncológico, entendeu? Você habilitar o dentista a trabalhar com paciente oncológico, porque tem muito isso assim, né? O pessoal tem medo de tratar paciente com câncer. Na verdade, não tem que ter medo, você tem que saber o que você vai poder fazer com o paciente, quais são os cuidados que você tem que tomar com o paciente oncológico, né? Porque isso ajudaria muito a gente, porque o grande problema é esse, o paciente tem câncer, depois os dentes têm medo de tratar por falta de conhecimento mesmo, né? Eu vou dizer para os dentistas que estão aqui, caso eles queiram saber, né, do curso, alguma coisa, de repente você pode deixar algum contato aqui, podem ligar na PCD. Eu passo para você depois. O professor Paulo é na NB Cursos. E o de oncologia é no Instagram, Descomplicando a Oncologia, tudo junto. Daí que daí é voltado mais para onco, então a gente fez um Descomplicando. E daí, mas seria um curso ótimo. Oi?
Seria um curso ótimo, né? Habilitar, né? Porque é tão importante e rever, né? A estomatologia, porque essa aí é anamnese, conhecer, né? As afecções, o modo como ela pode vir, os tipos de Exatamente. câncer, como você falou anteriormente, o que pode provocar, né? As drogas, né? Exatamente. Que As drogas, favorecem. É um exatamente. tema vasto, né, Eliana? Não é É. assim. Não é em Mas uma hora que você vai falar tudo. não, mas é interessante, é um desafio para o dentista, É, né? Porque é tão gostoso a gente ver esse caso, você fica contando dos pacientes. E vamos chamar a Tânia, né? Ah, é, exatamente. Já falei, eu vou falar com ela. Acho que ela não entrou na live. Falei para ela que eu ia começar a live falando dela. Ela falou, não, pode falar. É. E a Tânia, quando eu conheci ela no hospital, ela é uma pessoa super vaidosa. E ela falou assim para mim, ela tinha ganhado, como é que fala? Sobrancelha, sabe? Tatuagem de sobrancelha e tal. Ela falou assim para mim, doutor, eu não posso rir. Eu falei, nossa, Tânia, mas por que você não pode rir? Os dois centrais dela estavam fraturados. Ah, Daí nós damos um jeito lá e restauramos os centrais da Tânia. Nossa, ela ficou extremamente feliz. E ela foi uma das que mais torceu para que o meu consultório estadual desse certo. gente, E olha, a construção do sorriso, né? A gente ter essa exatamente. oportunidade de trabalhar com isso é uma benção, né? Porque só a gente que faz e trabalha com esse nível de satisfação do paciente quando você restaura um dente, né? Quando você devolve a estima, é tão bom, né, Eliana? Nossa, exatamente. Nossa, a felicidade dela. Aliviador. Exatamente. A Uma, felicidade dela foi assim, sabe? Fantástica. ó, E a Carolina tá falando para salvar a live, mas eu não sei salvar a live. eu também não faço a mínima ideia como faz isso. Isso aí quem faz são É. os meus residentes. Quando eu preciso, meus residentes, estagiários, enfim. Eles que fazem isso, porque eu também não sei a mínima ideia como faz isso, não. Bom, estamos para terminar. A Raquel aí tá dando um sorrisinho, Raquel. Você vai passar por isso semana que vem. A gente se encontrou sábado, né? Então tá, olha, não deixem cair. A Carolina tá falando aqui. Eu tenho que encerrar. Não posso encerrar, Carolina? Olha, Esse é, agora encerrar. encerrar. Eu vou encerrar e vou tentar salvar, né? Eliana, foi uma delícia. Vamos fazer outras lives, um assunto super interessante, gostoso, bom. Eu nem senti essa horinha passar. A gente só aprendeu hoje com você e a gente vai conversando sobre outras coisas, tá bom? Uhum, tá Um joia. abraço, fica Outro. com Obrigada para Deus. vocês. Tchau, Obrigada tchau. a todos que participaram da live. Não esqueçam, toda segunda uma live. Siga a gente aqui no APCD Botucatu. Até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau.